Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 35, né, os estudos do volume 3, 365, 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando o meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final, encontrei nos braços da rainha mãe, a beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu pobre coração ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédeas soltas lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mamãe rainha. Depois disto, olhei seu peito e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus disse: é a pureza do teu sofrer. Porque, embora seja pequeno, mas como sofres somente por amor meu, e estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse. Esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de me agradar a mim somente, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho. Que não estava, ficava fora. Quem não estava, ficava fora, sem que pudesse receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu obrar. Então, a reta intenção, né? Tipo assim, a pureza do agir é luz. Então, ele fala, né? A pureza de agir é luz. Então, ele tem um momento aqui, né, de dar o leite da mãe dele para Luísa, que estava, né, aflita, triste, querendo se refazer, né? Precisando se refazer dessa privação de Jesus, como sempre, né? Então, ela estava chorando muito. Quem pode dizer a dor do meu próprio coração, ver que Jesus não me fazia caso, né? Então, que não prestava atenção nela. Eu encontrei ele nos braços, né? Tive que procurar muito. Aí depois, quando encontrei, ele estava nos braços da rainha mãe, beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção. E ela chorou muito por causa disso, porque viu que Jesus não fazia caso a ela. Aí depois de ter dado rédeas soltas às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite, que tinha chupado da rainha mãe. Aí deu atenção para ela e deu leite. Aí olhei seu peito e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor. Bonito, né? Lindo. Então era a luz do sofrimento dela, olha só. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus disse: é a pureza do teu sofrimento, né? Porque ela estava sofrendo ali só por causa dele. Só porque ele não estava olhando para ela. Não era por outro motivo, né? Então, a pureza do agir, né, do sofrimento dela era só por causa dele, mais nada. Isso é muito grande, né, para Jesus. Então, embora seja pequeno, mesmo como sofre somente por amor meu, né, não estaria disposta até sofrer mais se eu te concedesse. Esta é a causa de tanta luz, né, que é por causa dele que ela chora. E daí é uma causa da luz que brilha nele. Então, assim, é muito grande o mistério e a gente não consegue entender, né? Por que o sofrimento por amor a Jesus é luz?
que luz é essa, né? Que gera do sofrimento. A gente tem que pedir para Jesus dar uma instrução para a gente, né? Do que significa isso. Porque só falar, ah, é luz, mas que luz é essa, né? O que significa esse sofrimento por amor a Jesus? Ser luz no peito da humanidade de Jesus, né? Ser uma luz que ilumina a humanidade da vida de Jesus humana, né? Que resplandece e investia de luz a humanidade santíssima. Então, assim, ele veio à Terra, né? Com a sua humanidade, por amor a nós. E nós, fazendo qualquer coisa por amor a ele, resplandece, né? Todo o motivo da vida dele, né? Resplandece toda a função da vida dele em direção a nós. Então, assim, do mesmo modo que ele fez por amor a nós e nós fazemos qualquer coisa por amor a ele, né? Isso gera, né? Essa resplandecer a vida dele, né? O motivo pelo qual ele viveu. É o que Jesus pegou minha boca agora e falou, né? O motivo pelo qual da vida dele, né? Pela vida dele de doação a nós. Então, ele pegou minha boca e respondeu. Então, é isso aí o motivo. Então, minha filha, a pureza do agir, no agir é tão grande, que quem opera com o único fim de agradar somente a mim, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa que espalhar trevas. Então, aí o seu agir é iluminado, né? Resplandece a vida de Jesus, o agir de Jesus, né? A palavra, a verdade, né? Então, resplandece a luz, que é a verdade verdadeira, que é dos frutos da vida de Jesus, né? Na vida da criatura. E não faz outra coisa senão espalhar trevas aquele que não age dessa forma, aquele que não faz por amor a Jesus, né? Aquele que vive diferente disso. Então, vi no peito de Nosso Senhor, ele tinha um espelho, muito claro nesse espelho, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho, né? Se aparece com Jesus, né? Quem não estava resplandecente, absorvido naquele espelho, estava fora, sem que pudesse receber qualquer marca da imagem do vídeo de Jesus. Então, a pessoa que então está transparecendo essa luz, ela vai ser espelhada no peito de Jesus. Ela vai aparecer a imagem dela, né, no espelho, como imagem do próprio Cristo. Mas quem não age por amor a Cristo, quem não se espelha nele, né, só espalha trevas, então fica fora, sem que pudesse receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Então, tenha-me toda absorvida, Senhor, neste teu divino espelho, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha em meu obrar. Então, a gente também faz a mesma oração que a Luísa, que nós sejamos todos absorvidos nesse espelho divino, né? A fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha em nosso obrar. No outro trecho, 366, 1º de maio de 1900, frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver todo afável, né? Afabilidade. E como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então, o meu doce Jesus, para me animar, me disse: Minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas, com os quais ungindo os cadáveres não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo. A cruz a embeleza, e é tão potente que se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma, o trono mais deslumbrante na futura glória. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido. Não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores, que produziam tantos frutos celestiais, assim que vendo tanto bem, tinha para o meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tu, filha, toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Não quero que temas o sofrimento, como se quisesse agir como uma preguiçosa. Ânimo, obra, trabalha, né, com animosidade e expõe-te por ti mesma ao sofrer. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparado para me crucificar. E eu mesma estendi os braços e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus do meu sofrer.
e como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Uau, que trecho maravilhoso, meu Deus do céu. Uau, é muito grande, os frutos da cruz é muito grande, né? É um mistério infinito que a gente tem que guardar no coração para a gente contar para as pessoas que estão sofrendo, né, sobre esses frutos da cruz. A gente tem que decorar esse trecho, o máximo que a gente puder, para avisar para as pessoas que estão sofrendo qualquer coisa, o que elas vão colher, né, com o sofrimento lindo delas, né, se elas abraçarem com amor e resignação. Então, ela recebeu a comunhão, e aí Jesus, né, fez se ver todo afável, todo maravilhoso. E aí o confessor, ele pôs a intenção de crucificar. E ela não queria, a natureza dela sentiu repugnância, né, porque não queria sofrer ali enquanto Jesus estava tão bonzinho com ela, ela acho que ela queria passear com Jesus, ficar com Jesus nos beijos, nos abraços. Mas o confessor queria que ela sofresse, né? Então ela não estava muito afim, né, de se submeter. Então, meu doce Jesus, para me animar, me disse: se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Então, a garantia é a Eucaristia. A cruz é o pagamento para comprar. Então, interessante, né? Então, você tem que comprar com a cruz. Você pode até receber a Eucaristia, mas só que você tem que comprar a futura glória através da cruz, né? E aí, a garantia é a Eucaristia. Então, você recebe a Eucaristia em estado de graça, ela te dá uma garantia. Mas para você comprar a futura glória, é a cruz. Interessante, né? Então, pensa assim, você compra um celular e esse celular seu tem garantia. Mas só vai ter a garantia se você comprar o celular. Se você não comprar o celular, você não tem a garantia do celular, né? Que é de 2 anos, por exemplo, contra defeitos de fábrica. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu penso, né? Então, precisa comprar primeiro para depois você ter a garantia. Então, é muito importante entender isso, né? Que a cruz, ela está junto nessa caminhada, né, da Eucaristia. Então, a gente, no dia a dia, a gente vai receber a Eucaristia, mas vai ter cruz também, né? Constantemente vai ter vida de cruz. Não tem como fugir da cruz, né? Todos temos cruz, né? Desde a criancinha que nasce, né? Até dentro da barriga da própria mãe já tem cruz, às vezes, né? Não só Jesus, mas outras crianças também, já dentro da barriga da mãe passa dificuldades. Então, choram quando a mãe chora, né? Quando a mãe tá sofrendo muito, a criança já sofre dentro da barriga da mãe. Então, desde criança, bebezinho, antes da barriga da mãe já tá sofrendo, né? Então, a cruz está na vida de todo mundo, todas as idades, até o último minuto da vida, né? Do começo até o fim. Então, se a Eucaristia é semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas, com os quais ungindo os cadáveres não se corrompem, e doa a imortalidade, a cruz, né? A alma e ao corpo, é a cruz que embeleza e é tão potente que se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora. Então, a cruz, ela doa, né? A Eucaristia é semente que impede a corrupção. E é como essas ervas aromáticas, com os quais unge os cadáveres e não se corrompem. E doa a imortalidade, e a alma e ao corpo. Já a cruz embeleza essa alma e o corpo. E é tão potente que se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora. Então, imagina, a cruz é fiadora. É muito grande esse mistério, né? Porque daí, se você está com dívidas perante a justiça, se você sofreu a cruz aqui na terra com resignação, ela paga, né? Aquilo que você não é capaz de pagar, né? A cruz, assim, aquilo que você não é capaz de pagar racionalmente ali, a cruz que você sofreu paga, né? Então, é um mistério, assim, que a gente não sabe nem explicar, mas é muito grande. Então, uau! E com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. Então, a cruz também, né, te limpa de tudo, purifica você totalmente a sua alma, né, de qualquer dívida contraída com a justiça divina, que é através dos pecados que você comete, imagina, pecados e penas dos pecados, né, são as consequências dos seus pecados, são as penas que ficam, você pode até ser perdoado no sacramento da confissão, mas mesmo assim você tem consequências que foram geradas da sua culpa, né, do seu pecado, e essas consequências você paga no purgatório.
Mas se você sofre a cruz resignado na terra, você não precisa ir para o purgatório, porque a cruz já vai te dar a restituição da dívida, vai restituir a escritura da dívida contraída, entendeu? Então você é libertado do purgatório, imagina que coisa. Então a cruz tem esse poder, né? Então, depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potente que a outra. Então, ambas, a Eucaristia e a cruz, são dois elementos importantíssimos para a gente viver na fé, né? Então, depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido. Não porque não sofresse ali dores atrozes, mas porque por meio da cruz eu dava à luz tantas almas à graça. Ele salvava as almas para a graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais, assim que vendo tanto bem tinha para o meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento, né? Porque trazia a vida para as almas, né? A salvação para as almas. Também tu, filha, toma como delícia as penas e te alegre em estar também como eu crucificado na cruz. Não quero que temas o sofrimento, como se quisesse agir como uma preguiçosa. Ânimo, trabalha com animosidade, então seja animosa, tenha ânimo, alegria, e expõe-te por ti mesma ao sofrer. Então nunca tenha essa dificuldade para sofrer, se entregue a sofrer, facilite o sofrimento, queira sofrer, se ofereça para sofrer. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparado para me crucificar. E eu mesma estendi os braços, e o anjo me crucificou. Ó, como eu gozava, como gozava o bom Jesus do meu sofrimento. Então, Jesus ficou muito feliz de ver a Luísa sofrendo, né? E como estava eu contente, porque eu dava gosto a Jesus. Então, ela fica feliz de ver Jesus feliz, né, com o sofrimento dela. Então, é lindo, né? Maravilhoso assim, né? Então, é uma grande honra para mim sofrer por amor a Jesus, ela disse. Então, pareceu-me uma grande honra para, para mim sofrer por seu amor, pelo amor de Jesus, para ter o carinho de Jesus, para ter o amor de Jesus. Então a gente também tem que desejar entender esse mistério da cruz e vivê-lo com todo o amor, né? Apesar de ser difícil, a gente às vezes não tem tanta facilidade para isso, né? Às vezes a gente está sofrendo e a gente às vezes questiona por que está sofrendo, né? Para que está sofrendo, né? E a gente vê dificuldade nisso, a gente prefere ficar longe do sofrimento, mas sem o sofrimento a gente não consegue nenhuma porta, né? Nada que a gente pede e precisa, a gente vai conquistar sem sofrer, né? Precisa do sofrimento para a gente conquistar, tanto para Deus, né? O que a gente está fazendo para Deus de reparações, como para nós, né? Para nossa família. Tudo vem através da dor e do sofrimento. Não tem jeito, me perdoe, mas não tem outro jeito. Então a gente precisa não ter problema com o sofrimento, mas sim saborear e saber viver nele, né? Com todo amor e carinho, se expor até ao sofrimento, muitas vezes. Não ter medo, né, de passar pela cruz de forma alguma. E Jesus nos ajude a compreender isso cada vez mais. É um processo que de gole em gole nós vamos aprendendo, a gente vai amadurecendo com a idade, né, vai passando o tempo, a gente vai apreciando cada vez mais esses mistérios e aprendendo. Jesus vai, com a nossa perseverança no caminho, né, ele vai nos moldando cada vez mais, nos fazendo compreensores maiores desses mistérios infinitos que ele tem a nos ensinar. Amém? Amém, Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do estudo 35, volume 3, 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando a meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final, encontrei-o nos braços da rainha mãe, a beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu pobre coração, ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédea solta às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mãe rainha. Depois disso olhei seu peito, e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor.
Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. Ei, Jesus, é a pureza do teu sofrer. Porque, embora seja pequeno, mas como sofre somente por amor meu, e estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse, esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar somente a mim, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho, quem não estava ficava de fora, ficava fora do espelho, sem que pudessem receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha em meu obrar. Então ela procurou por Jesus, procurou. Quando achou, ela falava com ele, fazia o máximo que podia. E ele não dava atenção para ela. E ela chorava por causa disso, estava sofrendo puramente porque Jesus não dava atenção para ela. Não fazia caso, né? Ela, enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção. Então não dava bola para ela, né? Não dava moral para ela. E ela começou a chorar por causa disso. E aí, então ela estava sofrendo unicamente por ele, por causa dele, por causa do amor que ela sente por ele, do amor, por amor a ele, né? Puramente. Chorando por amor a ele. E aí ele aparece com essa pérola no peito que resplandecia uma luz na humanidade dele, né? Apareceu em seu peito e tinha uma pequena pérola. É importante esse detalhe, né? A pérola era pequena, mas tão resplandecente que investia de luz a humanidade de nosso Senhor. Então é uma pérola pequena, mas investia de luz a humanidade dele. Saiu uma luz muito forte. E aí ele falou que essa pérola é a pureza do sofrer dela. E era pequeno, embora fosse pequeno, mas como sofre somente por amor meu, e estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse, esta é a causa de tanta luz. E aí ele fala da pureza do agir. E é interessante que nesse trecho ele explica o que é a pureza no agir, né? A pureza no agir é agir somente por amor a ele, a fim de agradar somente a ele. É a intenção, né, que a gente coloca no agir. Quando é puro, a pureza no agir é agir somente para agradar a Deus. Quem opera com o único fim de agradar a mim somente. Não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Então, como que é luz, né? Como ele estava explicando. Por que que é luz, né? Você sofre somente por amor a Deus. Vive todo o seu agir, não só sofrer, só por amor, não somente o sofrimento. Mas ele falou da pureza do agir, né? De todo o nosso agir. Não só sofrer por amor a Deus, mas a viver, fazer tudo por amor a Ele, pensando nele, para agradar somente a Ele. É luz. Ele veio na Terra e ele agiu por amor, por nosso amor. Ele agiu por nosso amor. E aí, então, quando a gente age somente por amor a Ele, emite essa luz. É uma correspondência de tudo que Ele fez. Ele recebe, né, a correspondência de todo o agir dele. E aí, outra coisa que veio também no meu pensamento, assim, que quando a gente age por amor a Ele somente, imagina, a gente vai fazer algo e você quer fazer somente por amor a Deus. A gente acaba, como você quer fazer para Ele, somente para agradar a Ele, com essa intenção pura, você vai buscar, assim, porque assim, a gente vive é, buscando conhecer o que Deus gosta, o que Ele quer, o que é agradável a Ele, né? Então a gente vive estudando Ele, conhecendo Ele. A gente está no processo aqui de conhecer Deus, conhecer o que Ele pensa, conhecer o que Ele gosta, conhecer a vontade dEle, conhecer Ele.
Então, quando a gente vive com a pessoa, convive com a pessoa, e você passa a conhecer, né, por exemplo, quando a gente casa, eu sempre uso o exemplo do casamento, que eu acho que é o mais fácil para entender, assim, no relacionamento. Pode ser casamento, pode ser uma amizade, pode ser um pai com um filho, mas vamos pensar no casamento. Quando a gente casa, à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, convivendo com a pessoa, a gente vai conhecendo, conhecendo, conhecendo cada vez mais. E quando a gente age, vai fazer alguma coisa para agradar a pessoa, você age somente para agradar a pessoa. Quando você vai decidir fazer uma coisa, como você conhece a pessoa, você vai fazer o que ela gosta. Então, é isso que eu fiquei pensando assim, como a gente age nessa convivência com Deus, a gente começa a entender ele, entender o que ele gosta, entender o que ele quer, entender os gostos dele, o pensamento dele. E se eu vou agir somente para agradar ele, eu vou ir conhecendo o que ele gosta, eu vou fazer o que ele quer. Então, a intenção de fazer por ele vai fazer eu ficar na luz, no que é bom, no que é santo, porque eu quero agradar ele, e eu sei o que agrada a ele. Mas aí, beleza, mas ele é infinito, eu não sei tudo. Mas aí é, assim, não é que a gente vai conhecer plenamente, exatamente o que Deus pensa, mas a gente vai fazer o máximo e ele vai ver, vai ter as nossas misérias, nossa pequenez, nossa debilidade, vai ter. Mas ele vai ver no nosso coração a intenção de agradar o tempo todo, de fazer somente por ele, por amor a ele e de fazer o que ele quer. Se você quer agradar, você vai fazer o que ele quer. Se você age somente para agradar a Deus, a gente vai acabar indo pelo caminho de fazer o que ele quer, de fazer o que a gente, pelo conhecimento que a gente vai conhecendo ele, nessa convivência, a gente vai fazer o que ele deseja, a vontade dele. Então vai ser uma coisa pura, uma coisa assim, que é luz, né? Você não vai fazer uma coisa, você não vai, pelo que, por exemplo, vamos pensar um exemplo assim, é, deixa eu pensar aqui sem um exemplo. Esse eu até contei no vídeo que eu fiz ontem, um trecho que eu tava meditando ontem. Eu fui resolver um problema lá na empresa, e já tava muito enrolada, assim, sabe? E aí teve um mal entendido, eu pedi ajuda lá, fiz reunião com o pessoal de outra área, da área de TI, e eu recebi uma resposta da equipe, né? E deu a entender que tinha sido o chefe que tinha dado essa resposta, porque ele estava copiado e eu tinha feito uma pergunta para ele. E aí, logo depois veio uma resposta de outra pessoa copiando ele, deu a entender, assim, que foi ele que mandou falar aqui. E era uma resposta muito mal educada, assim, não mal educada, mas assim, não tô nem aí, o problema é seu, resolva. E não tinha sido isso que eu tinha combinado com ele. E eu fiquei muito nervosa com aquela resposta, fiquei nervosa, mas eu fui para Jesus e fui conversar com ele, entender o que o senhor quer. Como que o senhor quer que eu haja nessa situação? Porque do jeito que eu tava nervosa, se eu fosse falar lá no impulso, assim, eu ia brigar. Eu ia chegar lá no cara lá que eu tinha conversado, que eu tava resolvendo com ele, eu ia brigar, se eu fosse agir no humano, se eu fosse agir sem essa intenção de agradar somente a Deus, se eu ficasse agindo por mim mesmo, eu ia brigar. Eu ia mandar um e-mail copiando todos os chefes que tinham participado da reunião, ia queimar ele muito, ia queimar a imagem dele, ele poderia ser demitido, ele poderia ser destituído, porque eu ia copiar gente que teria esse poder para fazer isso, e que a gente tinha combinado tudo, assim, presencialmente, que ele ia me ajudar. E aí a resposta que veio foi assim: não tô nem aí, faz, você se vira, eu não posso fazer nada. Então, assim, se eu mandasse o e-mail, eu ia descascar, sabe? Se eu mandasse um e-mail do jeito que eu fiquei nervosa, por causa do. Foi muito desaforada a resposta. Mas eu respirei, vou agir somente por amor a Deus, eu quero fazer somente a vontade de Deus. Então, você age somente para agradar a Deus, para fazer, para viver, para você quer entender qual é a vontade dele. Quando você vive nessa intenção de agradar somente a ele, nessa pureza, a gente, ainda mais tendo conhecimento da vontade dele, se fala, Senhor, eu só quero a sua vontade. Eu sei que é isso que agrada a Deus. Porque assim, não é só a intenção de agradar, mas fazendo a minha vontade. Eu sei que, por tudo que eu já li no livro do céu, eu sei que o que te agrada, porque eu tenho a intenção de te agradar, mas eu sei que o que te agrada
é a sua vontade, a minha não. Eu não quero fazer a minha. Então, por tudo que eu já sei, que eu já conheci, que eu guardei na minha memória, que Deus me deu a memória e tudo, eu entendi que o que agrada a Deus é a vontade dele. Então, a gente vive em busca dessa vontade dele. Então, eu falei, Jesus, eu quero a sua vontade, eu quero saber o que o Senhor quer. Eu quero fazer somente por amor a ti, mas eu quero saber o que o Senhor quer. E ele vem, ele nunca vai deixar de te iluminar, ele te ilumina, porque você quer só agradar ele, fazer a vontade dele, viver com a vontade dele. E a gente foi criado para isso. Foi para isso que ele nos criou. Então, ele te dá essa luz. E aí eu respirei, perguntei para ele e ele me mostrou. Vai falar direto com ele. Vai nele lá pessoalmente. Não vai mandar e-mail, não vai. Vai pessoalmente lá falar com ele e vai calminha, tranquila. Fala manso. Não é para falar nervosa com ele, falar manso. Imagina, gente. Só Deus mesmo falando com isso com a gente, pra gente ficar mansa numa situação dessa. Foi muito desaforada a resposta. Até meu marido leu e falou: Nossa, ele tá falando que não vai fazer nada? E o negócio era sério. Era no sentido assim, a gente não tava conseguindo trabalhar por um problema de tecnologia. Não conseguia trabalhar. Os meninos estavam trabalhando, minha equipe trabalhando no celular. Um absurdo que tava acontecendo. E o cara falando, não tem nenhum problema aqui. O problema é seu. Você que se vira, vai atrás lá de falar com o desenvolvedor do sistema lá, não sei de onde. E eu não sei nada disso. Então foi muito desaforado. Então eu fiquei muito nervosa. Por um momento ali eu fiquei nervosa, mas eu falei com Jesus, acabou. Acabou o nervoso, acabou tudo. E ele falou, fala manso. Aí fui. Falei com o cara manso, manso, manso. Perguntei, falei, expliquei que eu tava precisando de ajuda. Meu marido até falou algumas coisas, Deus através dele. Como que eu devia falar? E eu falei assim, eu preciso de ajuda. Falei toda, né? E ele, na hora ele resolveu tudo. E na hora eu entendi que tinha sido mal entendido, que ele nem sabia que o cara, que tinha uma pessoa que tinha dado essa resposta que ele não tinha lido. Na hora que eu cheguei e falei pra ele, eu entendi, ele não fez, não tem maldade nele, ele não fez, não foi ele não viu o que o cara respondeu pra mim. Ele nem tinha lido a minha resposta ainda, então eu entendi que era tudo mal entendido. E aí, quando você age para agradar a Deus, nessa pureza de intenção, somente de agradar a Deus, buscando a vontade dele, ele te mostra o caminho, ele te dá uma luz, o conhecimento. E aí você fica nessa luz do conhecimento do que Deus quer. Você fica com Deus, sai toda, você não fica nas trevas, espalhando trevas. Eu ia espalhar trevas. O que que eu ia fazer? Eu ia espalhar trevas. Eu ia mandar um e-mail a queimar ele. Ele podia ser tirado lá do cargo dele. Espalhar trevas do ódio, do rancor, porque ele ia ficar chateado, porque ele não fez nada. Ele nem sabia, ele estava ignorante. Então, assim, eu entendi isso, que essa pureza no agir traz essa luz pra gente entender o que fazer, porque você só quer agradar ele. Então, tipo, no exemplo do casamento, se eu ajo somente para agradar a pessoa, né, que tá comigo, eu vou entender primeiro o que a pessoa quer e tentar fazer o que ela quer. Por exemplo, eu vou fazer uma comida, né? Meu esposo fala assim: eu tô com fome. Aí eu vou fazer alguma coisa só para agradar ele. Se eu conhecer muito ele, muito, já conheci ele muito, eu já vou saber o que ele quer comer. De tanto que eu convivo com ele, de tanto que eu conheço, e eu vou fazer uma comida somente por ele, para agradar ele. E eu já sei o que ele gosta. E eu vou fazer, né, o que ele gosta, ele vai comer e vai se deliciar, porque eu já sei, já conheço os gostos dele. Mas vão pensar que eu tô começando, casei agora. Aí eu vou perguntar: "O que que você gosta de comer no lanche?". "Ah, eu gosto muito de comer bolo de fubá". "Tá bom, vou fazer um bolo de fubá só para te agradar". Aí vou fazer o bolo de fubá só para agradar e ele vai comer e vai. Então, quando a gente tem coisas que a gente já vai saber o que agrada a Deus, o que que ele quer, qual é a vontade dele. E tem momentos que a gente vai precisar, muitas vezes, né, perguntar para ele. Sempre buscar nele, né, o que ele quer. Qual é a vontade dele, porque tem situações que a gente não vai saber o que fazer. E a gente sempre fica no nada, né, sempre buscando a vontade de Deus, porque é isso que agrada a ele. É isso que vai ser luz, que vai ser o bem. Se a gente agir por nossa própria vontade, achando que sem conhecer Deus, você vai fazer as coisas pensando que está agradando ele, mas você está fazendo na sua vontade.
fazendo o que você acha que ele gosta, fazendo a sua vontade, mesmo, né, que ele falou, pode fazer o bem, mas se for, não for somente para agradar ele, vai ser espalhar trevas, né? Aí no outro trecho, 1º de maio de 1900, tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver toda a afabilidade, e como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então, meu doce Jesus, para me animar, disse-me: Minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas com as quais ungindo os cadáveres não se corrompem e doam a imortalidade à alma e ao corpo, a cruz a embeleze e é tão potente que, se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que ele restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas e uma obra é mais potente que a outra. Depois acrescentou: A cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tu, filha, toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Não, não quero que temas o sofrer, como se quisesses agir como preguiçosa. Ânimo, obra com animosidade e expõe-te por ti mesma ao sofrer. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparado para me crucificar. E eu mesma estendi os braços, e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus de meu sofrer! E como estava eu contente porque podia dar gosto a Jesus sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor.